Apenas o versículo 18, e você vai deixar sua Bíblia aberta. Eu prometo não demorar. Eu confesso, irmão, que eu estou um pouco cansado, né? Hoje eu fui à minha cidade natal, Pádua. Fui visitar um pastor amigo. Nós pedimos oração por ele aqui, pastor Rodrigo. Ele está com a sua esposa e com o seu filhinho internado. Os dois estão no mesmo quarto, sendo atendidos pelos médicos. E aí, sentimos a necessidade, eu e Teia, de... Obrigado, filho. Deus te abençoe. Ai. É bom você não ouvir o que Davi falou aqui, não. Mas sentimos a necessidade de fazermos a visita ao pastor Rodrigo, lá no hospital, em Santo Antônio de Pádua. E eu estou um pouco cansado, mas motivado para trazer essa palavra para o seu coração. Deus colocou no meu coração trazer algumas mensagens sobre o livro de Neemias. Não estou aqui não tenho essa pretensão, pelo menos nesse tempo, de me aprofundar teologicamente no livro de Neemias. Minha intenção, pelo Espírito, é apenas extrair nos seus capítulos algumas verdades, alguns princípios, algumas palavras que possam nos abençoar nesse tempo que nós estamos vivendo. Então vamos ler o versículo 18 e depois você vai deixar a sua Bíblia aberta e eu quero compartilhar com você algumas verdades desse texto. Diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Que o Senhor, por essa palavra, possa nos abençoar nesse momento. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre abrir mão de privilégios. Abrindo mão de privilégios. Deus nos dá alguns privilégios interessantes como pessoas e como filhos dele. Existem privilégios que a gente consegue desfrutar, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão, né? Com as mãos, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê. Privilégios que Deus nos dá. Existem privilégios que nós não podemos tocar, não podemos ver, mas eles existem. Aliás, os privilégios que nós não podemos ver são os maiores que temos. E eu vou te dar um exemplo de um privilégio que você tem, que você não vê. Mas você tem esse privilégio. Você tem um privilégio de ter dons espirituais que o Espírito Santo te deu para você fazer na obra. Eu achei que você desse um amém mais. Deus te deu o privilégio de ter dons espirituais para você servir. Você não vê os seus dons, mas são privilégios que Deus te deu e que Ele não deu ainda, né, a quem não é salvo. Você é privilegiado, irmão. Você é privilegiado. Deus te deu dons. Deus te deu sabedoria. Não vou aprofundar nisso. Uma hora, outra hora a gente pode falar com mais calma. Mas existe uma diferença entre sabedoria da terra e sabedoria do alto. Existe diferença entre a ciência da terra e a ciência do alto. Existe diferença entre discernimento da terra e discernimento do alto. Lá em Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sabedoria que vem da onde? Do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então você é privilegiado. Você pode ser dotado de sabedoria que não é da terra. A sabedoria da terra, ela lida com as questões da vida.
A sabedoria do alto, Deus nos dá para lidar com as coisas na terra, mas com o conhecimento do céu. Olha que privilégio que você pode ter. E a gente pode enumerar muitos privilégios. Agora, existem privilégios que você pode abrir mão. E existem privilégios que você não pode abrir mão. Existem privilégios que você não pode abrir mão. E existem privilégios que você pode abrir mão. Nem que seja por um tempo, por um momento, você pode abrir mão. Ou às vezes você pode abrir mão de um privilégio para o resto da sua vida. Quando a irmã Larissa foi para o campo missionário, à tarde eu fui lá, e estava lá o pastor dela, atual pastor dela, pastor Alex, o missionário que veio, e foi dado a Larissa um contrato para assinar, para os pais assinarem. Né, irmã Célia? A irmã Célia assinou, o irmão Marcos assinou o contrato. E eu não falei, mas quando eu vi Larissa assinando aquele contrato, indo para bem longe, né, pertinho, qual é o nome do lugar, irmã Célia? Albânia. Pertinho, né? Albânia. Me veio um filme na cabeça de quantos cursos Larissa fez, faculdade que ela fez. Trabalho, portas de emprego que estavam sendo abertas. Misericórdia. Quem está ligando para mim nessa hora, gente? Quem está ligando para mim agora é o pregador do aniversário da igreja. Eu vou atender. O pregador do aniversário da igreja ligando para mim agora. Meu amigo, eu estou no púlpito pregando e disse que quem está ligando para mim é o pregador do aniversário da igreja. E o povo está rindo agora aqui. E está na live ao vivo, no YouTube. É só você botar no YouTube que vai aparecer na live, você falando comigo, no YouTube agora. Então tá bom, Deus abençoe. Então, irmãos, quando eu vi aquilo, eu lembrei, veio uma cena na minha cabeça, quantos privilégios Larissa abriu mão para fazer a obra de Deus. Irmãos, pode ter certeza que você pode abrir mão de alguns privilégios que você tem para fazer a obra de Deus. Pode ter certeza disso, irmão. E fique tranquilo que Deus não vai pedir a sua casa, Deus não vai pedir seu carro. Quer dizer, não sei, né? Se pedir. Eu não quero colocar coisas assim no macro. O mínimo que for, Deus pode pedir algo a você de privilégio que você vai abrir mão. Porque a obra de Deus requer isso, abrir mão de privilégios. Existe uma frase do pastor Alcio de Assis que é muito interessante. Deus sabe como dar, mas não se engane, Ele sabe como pedir. Deus sabe como dar, mas não se engane, Ele sabe como pedir. Se Deus te pedir alguma coisa para você abrir mão, abra mão, irmão. Abra mão de alguns privilégios. Agora, não abra mão de privilégios querendo outros privilégios, porque Deus não é Deus de troca de barganha. Não, eu vou abrir mão de alguns privilégios aqui para eu ganhar outros privilégios aqui. Não é desse jeito. Agora, pense comigo, eu estou entrando assim no campo da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso pensamento. Pensa comigo, se não vale a pena a gente abrir mão de um privilégio, e aí Deus dá a direção, qual privilégio a gente vai abrir mão, Deus vai mostrar, Deus vai falar.
Pensa comigo se não vale a pena a gente abrir mão de privilégios. E por causa desses privilégios, a gente conseguir produzir individualmente ou coletivamente algo poderoso em Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, capítulo 2 de Neemias, é exatamente o que eu estou falando com você agora. É o capítulo em que Neemias vai abrir mão de privilégio. Olha comigo o que diz o texto no versículo 1. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivesse triste diante de mim. Neemias aqui, ele era copeiro do rei. E se você ler com calma, você vai observar que Neemias não era apenas copeiro do rei. O copeiro tinha a função de experimentar tudo que o rei ia comer ou alimentar. Ele tinha a função de servir o rei. Ele servia o rei de perto. Ele se aproximava do rei como nenhum outro servo. Só que Neemias não era apenas copeiro do rei. Neemias era amigo do rei Artaxerxes. Se você ler o texto, você vai perceber isso. Esse homem vai abrir mão de um privilégio para poucos na época. Ser amigo do rei da Pérsia, ser copeiro do rei, está com a sua vida, vamos colocar na nossa linguagem pós-moderna, sua vida estabilizada, sua aposentadoria garantida, seus privilégios por servir o rei no palácio. Ele vai abrir mão disso tudo para começar algo do zero. Começar do zero. E não é fácil você abrir mão de privilégios para você começar alguma coisa do zero. Não é fácil você chegar num patamar e ter que parar onde você está para você começar algo do zero. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Ele deixa a sua posição de copeiro e vai começar uma obra do zero. Agora, detalhe. Era copeiro, mas não era pedreiro. Era copeiro, mas não era arquiteto. Era copeiro, mas não era engenheiro. Era copeiro, mas não era construtor. Era copeiro, mas não era calculista. Não era mestre de obras. Não era um profissional, mas era alguém que estava disposto a abrir mão de privilégios para a obra de Deus ser reconstruída a partir do zero. Você não precisa ser ou ter coisas que vão te dar vantagens. Ainda que você possa ter coisas que você tenha vantagens, o que você precisa, irmão, é ter um coração na obra de Deus. A gente precisa de gente que tenha coração na obra de Deus. A gente precisa de crente que coloca o coração na obra. E você sabe bem que obra não é o prédio. Obra é gente. Gente que se reúne no prédio. Gente que precisa do prédio. Mas a obra de Deus não é prédio. A obra de Deus é gente. Amém, amados?
Então, Neemias, esse homem que vai abrir mão de privilégios, eu quero trazer para vocês algumas verdades em cima disso. Quem abre mão de privilégios é porque necessita... Quem abre mão de privilégios é porque a necessidade da obra incomoda. Eu vou repetir. Quem abre mão de privilégio é porque a necessidade da obra incomoda. Vou falar pela terceira vez para a gente entender essa verdade. Quem abre mão de privilégios é porque a necessidade da obra incomoda. Versículo 2. E o rei disse: por que está triste o teu rosto? Por que não estás doente? Por que não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estivesse triste o meu rosto, estando a cidade, lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. Uma manhã, calculo que seja uma manhã, Neemias acorda, se prepara, vai servir o rei, que eles chamavam de desejum. E ele vai servir o rei, e naquele dia não havia em Neemias sorriso nos lábios, não havia em Neemias uma palavra de amigo, não havia em Neemias um semblante de quem estava servindo com alegria. O rei percebe como Neemias estava. E é claro que o texto está dizendo claramente para nós, perdoe-me pela redundância, por favor, que Neemias estava dizendo com o seu semblante que ele estava incomodado. E o que incomodava Neemias? A necessidade de reconstruir a cidade de Jerusalém. A necessidade de reconstruir as portas. A necessidade de voltar para Jerusalém e fazer a obra. Não te incomoda, e aí, aplicando na realidade da obra que a gente, não te incomoda quando você vê alguém no pecado? Não te incomoda quando um casamento está sendo desfeito? Não te incomoda quando alguém está com a vida destruída por causa do pecado? Quando uma família está prestes a ser ruída? Não te incomoda quando alguém está na amargura? Não te incomoda quando alguém está vivendo uma vida desgraçada por causa de um vício? Não te incomoda, irmão? Se não te incomoda, é porque a frieza tomou conta do seu coração. É porque a misericórdia de Deus não habita no seu coração. Quem abre mão de privilégios é porque está incomodado com alguma coisa. Quem abre mão de privilégios é capaz de mostrar pelo próprio semblante que alguma coisa precisa ser feita. Meu desejo é que o Espírito Santo te incomode nesse tempo. Vou repetir. Meu desejo do meu coração é que o Espírito Santo te incomode nesse tempo. E que você possa fazer leituras essas que te façam abrir mão de privilégios. Quem abre mão de privilégios, abraça uma missão. Vou repetir. Quem abre mão de privilégios, abraça uma missão.
Versículo 4 diz assim: e o rei disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, do rei, do teu servo, e aceito em tua presença, peço-te que me envies. Olha a palavra enviar aí, ó. Que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Olha o versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quando dará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Talvez pela minha leitura superficial você não tenha entendido, ou você não está lembrado, porque há tempo que você não lê esse texto. Não estou dizendo que você não leia, não. Estou dizendo que há tempo que você não lê, porque a Bíblia é assim. A gente passa por cima de alguns textos e a gente, puxa vida, é isso mesmo, não lembrava disso. Talvez pela minha leitura superficial você não tenha entendido que depois de Neemias abrir mão de privilégios, com o seu coração pronto a abrir mão de privilégios, o que ele pede? Ele pede que seja enviado. Ele quer ir para o lugar da missão que Deus lhe deu. Qual a missão que Deus deu a Neemias? Reedificar a cidade de Jerusalém, reestabelecer as portas de Jerusalém. Essa é a missão que Deus deu a esse homem. Então quem abre mão de privilégios abraça uma missão. Abraça uma missão. E eu vou te fazer pergunta: qual a missão que Deus te deu? Qual é a sua missão aqui na terra? Talvez você não abraçou a sua missão ainda porque você não abriu mão de privilégios. O dia que você abrir mão de privilégios, você vai abraçar a sua missão. Sabe o que eu acho interessante? E por isso que o rei era amigo de Neemias, e Neemias era amigo do rei. A gente olha o rei dizendo assim: tá, eu vou te enviar, você volta quando? Sabe por que o rei dizia isso? Porque Neemias fazia falta. Gente que tem um coração na obra faz falta. Vou repetir: gente que tem um coração na obra faz falta. Gente que tem um coração na obra é amigo, é parceiro. Faz falta. Tem um trecho aqui que eu nunca consegui entender. Eu, assim, vendo comentários, fazendo assim a exegese, né? Eu não consegui entender. Eu, assim, calculo que seja, final do versículo 6, aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Sabe o que eu entendo disso? Sem te dar uma resposta concreta, vamos usar uma palavra teológica, exegética. Sabe o que eu acho disso? O rei estava tão triste com a falta de Neemias que ele teve que dizer: olha, o rei, eu não sei, talvez um dia eu volte. Talvez um dia eu volte. Quando a gente abraça uma missão, a gente se envolve tanto com essa missão que tudo que a gente quer é avançar. E quando a gente avança, a gente sabe, irmã Célia sabe disso, que os dias para nós são dias de cumprir a missão. E fica para trás de muita coisa. Não estou dizendo, irmã Célia, que a Larissa não vai voltar um dia, não, por favor. É só a minha percepção do que Neemias está dizendo para o rei, porque o rei estava triste.
Disse a ele que daqui a um certo tempo eu vou voltar. Eu vou dizer para você o meu segundo desejo para você nessa noite. Meu desejo que o Espírito Santo de Deus possa segurar nas suas mãos e te levar para o lugar onde você vai cumprir a sua missão e que você possa abraçar a sua missão e cumpri-la para a glória de Deus. Amém? Terceira verdade que eu quero dividir com você: quem abre mão de privilégios recebe recursos e as portas se abrem para fazer a obra. Ei, coisa linda. Eu vou repetir, fique tranquilo. Quem abre mão de privilégios recebe recursos e as portas se abrem para fazer a obra. Versículo 7. Disse mais ao rei: se é ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que deem passagem até que cheguem a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais me deu, segundo a boa obra de Deus sobre mim. Vou repetir essa frase. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha isso. Ele já sai do palácio com recursos para fazer a obra. Carta de recomendação, portas abertas, madeira. Irmão, quando você abre mão de privilégio, as portas se abrem. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não ouviu. Quando você abre mão de privilégio, as portas se abrem. Quando você abre mão de privilégios, recursos aparecem para você fazer a obra. Deus envia recursos. Está escrito aqui, irmão. Neemias está dizendo isso. Deixa eu voltar lá e achar o que ele está dizendo. Está lá no versículo, deixa eu achar aqui. Está lá em cima. Seis, e o rei... Cadê? Está lá em cima. Ou está lá embaixo? 8, isso, obrigado, coisa linda, está ligado aí. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha isso. Quem envia recurso, irmão, é Deus. Quem abre as portas é Deus. Mas quem abre mão de privilégio somos nós. Você entendeu? Quem envia recursos? Deus. Quem abre as portas? Deus. Mas quem abre mão de privilégios? Nós. Quer fazer a obra de Deus? Não se preocupe em primeiro lugar. Ouça isso que eu vou te falar. Quer fazer a obra de Deus? Não se preocupe em primeiro lugar com recursos. Se preocupe em abrir mão de privilégios, porque Deus envia recursos. Faz a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Façamos a nossa parte, porque Deus vai fazer a dele. Vem aí um mês de missões. Vou usar o meu caso para poder ilustrar para você. Será que 50 e 45 reais, estou brincando, 45 já passou faz tempo. Já passou faz tempo 45. Eu queria que fosse 45. Estou brincando. Será que 53 reais, que me dá um certo privilégio, 53 reais você come uma pizza, né?
Será que R$ 53 num mês de missões para abençoar a obra missionária vai fazer falta, irmão? Vamos abrir mão de privilégio? Porque Deus vai mandar recurso? Eu vou falar de novo. Vamos abrir mão de privilégio que Deus vai mandar recurso? Amém? Amém, irmão. Quero falar com você a última verdade desse texto para a gente encerrar. Quem abre mão de privilégios é conduzido para o lugar do propósito. Quem abre mão de privilégios é conduzido para o lugar do propósito. Verso 9. Então vim aos governadores além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo os chefes dos exércitos e cavaleiros, ainda no campo dos recursos, mas a porta está abrindo. E convindo Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eu vou deixar esses homens aqui para frente, porque vamos falar na próxima mensagem ou nas próximas. Olha o versículo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Geograficamente, Jerusalém é o lugar do propósito de Neemias. Aí, se você continuar a leitura do texto, você vai ver o que ele fez em Jerusalém nesses 3 dias. Vamos só ler 2 versículos para a gente entender. O 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em quem estava montado. E de noite saí da porta do vale para a banda da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ele abriu mão de privilégios e Deus o levou para o lugar do propósito. E o que ele faz no lugar do propósito? Em primeiro lugar, ele sente o lugar do propósito. Ele está sentindo. Eu posso imaginar, irmão, o que foi no coração, tentar imaginar, na verdade, o que foi o coração de Neemias quando ele botou os pés em Jerusalém, porque ele nunca viu Jerusalém. É a primeira vez que ele está vendo Jerusalém. Só que ele não vê uma cidade edificada, ele vê uma cidade destruída. Lembra das palavras de Anani no capítulo 1? As palavras que Anani lhe disse, agora estava vendo com seus próprios olhos. O que Anani lhe diz no capítulo 1, agora ele vê aqui no capítulo 2. Ele vê um lugar destruído, mas aquele lugar destruído é o lugar do propósito. A mesma coisa Deus faz com o profeta Ezequiel. Deus leva o profeta Ezequiel sobre um vale de ossos secos. E o que ele vê é um lugar sequíssimo, ossos sequíssimos. Mas preste atenção no que eu vou te falar, estou terminando. Neemias enxerga com os olhos naturais uma cidade destruída, as portas derribadas, mas ele enxerga com os olhos sobrenaturais uma cidade reedificada e os muros reconstruídos. Assim é o propósito de Deus na nossa vida. Quando Deus nos leva para um lugar de propósito, o que a gente vê, o que a gente pode ver é algo terrível. Mas precisamos enxergar com os olhos naturais, porque o que é seco se levanta. O que é terrível se torna lugar de bênção. Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa chegar no lugar do propósito, para Deus te usar no lugar do propósito.
E você será instrumento dele para mudar a realidade do lugar onde ele quer te levar. É você, irmão, que Deus quer levar. Não vai faltar unção para você. Não vai faltar graça de Deus para você. Não vai faltar presença do Espírito para você. Não vai faltar para você palavra. Não vai faltar para você a presença de Deus. A boa mão do Senhor te fortalecendo. Não vai faltar. Você pode ter certeza disso. Se você abrir mão de privilégio e você for para o lugar do seu propósito, Deus estará com você, irmão. Lá no capítulo 6 você vai ver isso. Nós vamos chegar no capítulo 6. Mas só como é que é aquela palavra? Spoiler, né? Dá um spoiler para você. Como é que é o nome da palavra? Spoiler. Lá no capítulo 6, quando Neemias está sem forças por causa dos inimigos, sabe o que Neemias diz? Ele levanta as mãos e diz assim: Senhor, fortalece as minhas mãos. A obra está difícil, o inimigo está se levantando, mas Senhor, fortalece as minhas mãos para eu não abandonar a obra. Neemias tinha certeza que Deus estava segurando nos seus braços. Ele não abriu mão de privilégios à toa. Ele sabia que aquelas mãos seriam fortalecidas para que os muros fossem reerguidos, reedificados e as portas colocadas no lugar de volta. Irmão, você pode ter certeza, Deus vai sustentar você, Deus vai fortalecer a sua mão. Você será instrumento para edificar vidas, para abençoar pessoas, para fazer com que as portas das casas das pessoas sejam colocadas e o sangue de Jesus nos umbrais dessas portas, e essas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Você crê? Diga amém. E fica em pé para a gente orar. E você me permite fazer uma oração? Eu não vou pedir para você vir aqui, mas é assim, uma oração para quem tem coragem. Você não vai precisar sair do seu lugar. Aliás, você não vai precisar nem levantar sua mão. Mas o Salmo 139 diz que Deus sonda os nossos corações. E o salmista pede assim: Senhor, sonda o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Deus sonda o nosso coração. Eu vou fazer uma oração aqui, irmão. A minha oração não tem poder não, tá? Não tem poder. Mas o Senhor tem poder para transformar a minha oração em realidade. Eu vou falar o que eu vou orar. Eu vou orar para Deus dizer qual privilégio você vai ter que abrir mão nesse tempo. Vou orar. Rapidamente. Semana passada eu fui levar Sara para poder fazer a matrícula dela, a carteira lá no IFE. No meio do caminho eu peguei o telefone, liguei. E aí, Beto, tudo bem? Você está no gabinete? Aí ele: sim, estou aqui, vem tomar um café comigo. Aí eu estou levando a minha filha para fazer a carteirinha. Ela: pai, quem é Beto? Eu falei: Beto é Carlos Alberto, diretor do IFE. Meu patrão, meu ex-patrão. Para que você ligou para ele? Eu liguei para tomar um café com ele. Vou tomar um café com ele. Você vai fazer sua carteirinha. Eu vou entrar no gabinete do diretor do IFE e vou tomar um café com ele. Irmão, que privilégio. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse mesmo moço, esse homem que hoje é lá, diretor do IFE, não sei se o Ramiro conhece Carlos Alberto Henriques. Esse mesmo moço foi meu patrão. Um dia eu cheguei para ele e falei assim: Beto, eu quero pedir demissão. Demissão por quê?
Você vai trabalhar na concorrência? Não. Você vai pedir demissão para quê? É porque eu quero fazer seminário. Você está louco? Você está maluco? Sua filha não precisa pagar plano de saúde, não está doente? Tá. Mas eu vou fazer o seminário. Um dia, eu abri mão de privilégios para estar aqui falando a palavra de Deus para você. E por isso que eu te afirmo, abrir mão de privilégios para fazer a obra, Deus honra. Entrei no gabinete do diretor, tomei um café com ele, e sabe o que ele me disse? Rapaz, você veio aqui uma vez e já está querendo ir embora? Está com pressa de quê? Falei assim, eu volto para a gente tomar café. Abra mão de privilégio. Deus vai levar você para fazer a obra e vai te honrar diante dos homens. Amém? Eu vou orar, irmão. Se você tiver coragem, você vai dizer para Deus, Senhor, eu quero isso aí para a minha vida. Se você tiver coragem. Pastor, o que eu vou abrir mão? Não sei. Não sei. Uma coisa eu sei. Se você abrir mão de privilégios, Deus vai te usar. Deus vai te usar. E Deus vai te recompensar. Feche seus olhos, inclina a sua cabeça. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer a sua oração. Que oração? Eu vou te dar apenas um modelo, não sei. Você pode dizer para Deus, por exemplo, Senhor, eu não sei que privilégio eu vou abrir mão, mas estou disposto a abrir mão do privilégio que o Senhor me pedir para fazer a tua obra, para fazer a obra do Senhor crescer e avançar. Eu vou te dar 30 segundos, depois eu vou orar por você. Meu Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu oro agora, pedindo a Ti, que fale conosco nesse tempo. Tem tanto privilégio que a gente pode abrir mão, nem que seja por um pouco, nem que seja um pouco. E que às vezes não abrimos mão porque somos egoístas, egocêntricos. Pensamos no nosso bem-estar e não pensamos no outro, nos necessitados, na obra do Senhor. Minha oração agora é que o Senhor, não somente para os meus irmãos que estão aqui agora, mas para todos aqueles que estão aqui, que fazem parte desse corpo local, dessa igreja local. Minha oração, Senhor, é que nesse tempo o Senhor nos faça abrir mão de privilégios. Mas também te peço que o resultado dos nossos privilégios sejam vidas alcançadas, sejam vidas transformadas, sejam vidas reedificadas na rocha que é Cristo, sejam famílias restauradas, sejam almas alcançadas, sejam pessoas discipuladas. Essa é a minha oração, Senhor. E assim como Neemias nos permite celebrar, adorar,
festejar a obra do Senhor concluída. Essa é a minha oração pela tua igreja nesta noite, e eu a faço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.